até 5 minutos atrás o 1 a 1 tava bom também, bom. hein? Porque a grande história, a gente comentou isso ontem aqui, a grande história para o Cruzeiro era ganhar por 2 ou mais gols de diferença. A grande história para o Corinthians, obviamente, era evitar isso e levar a disputa para Itaquera, onde ele é muito forte nos mata-matas. Saiu muito melhor que a encomenda para o Corinthians, 1 a 0 num jogo muito mequetrefe do Cruzeiro, hein, Tomás? Mas assim, muito mesmo. A gente sempre falou, ó, o time titular do Corinthians é bom. É que os pontos corridos não se ganham, ou sequer você disputa bem, né, em condições de fazer uma boa campanha, um campeonato só com o time titular. E principalmente quando o time titular pouco aparece, porque o Memphis Depay jogou quando quis, né, no Campeonato Brasileiro. Agora, na hora H da temporada, quando esses caras foram requisitados, eles apareceram. E o Corinthians hoje apareceu de novo. Foi um jogo esplêndido, soberbo, espetacular. Não, mas foi um jogo inteligente do Corinthians, controlando a velocidade do jogo, né? Tirando velocidade do jogo, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro pressionou, mas muito chuveirinho, um bate-rebate ali mais perigoso na área, mas fora isso, muito decepcionante para mim o jogo do Cruzeiro, Tomás. E perde o Lucas Romero para a volta, que tomou um justo cartão amarelo. Caio Jorge quase levou o dele também, deu uma escorregada ali, que se o Daronco quisesse, poderia dar amarelo. Também teve um lance que Fabrício Bruno, no meu ponto de vista, agride o André, jovem jogador do Corinthians, e deveria ter sido expulso. E o Daronco dá amarelo, o VAR não chama, já aos 30 e tantos do segundo tempo. Para mim, Fabrício Bruno deveria ter sido expulso. É uma agressão por trás, o jogo já estava parado, ele ficou bravo e resolveu dar um safanão no André. Então, para mim, uma vitória que deixa o Corinthians como favorito na eliminatória. Sempre disse que essa eliminatória era 50-50, mas o Cruzeiro era favorito para o jogo de hoje. Não ganhou, não confirmou. Agora a eliminatória tem um favorito e ele é o Corinthians. Muito bem, então o Felipe Bezerra tinha razão de estar reclamando do Daronco lá na produção. Pelo menos esses lances, Tomás, assim, tô tentando puxar pela memória, porque sempre que a gente fala de lances assim, aparece a torcida do time falando, mas e aquele outro? Mas e aquele outro, E aquele outro, né? Tô tentando puxar aqui, mas nessa reta final foi muito... Não, o cartão amarelo pro Caio Jorge eu não daria, tá? Tá, entendi. Só se ele fosse rigoroso, tipo, o Caio Jorge correu o risco. Ele escorrega, na verdade, ele nem tá indo. Eu não gosto de cartão amarelo em lance assim. Ele escorrega. Mas tem juiz que dá, né? Tem juiz que dá. Tem juiz que dá. Aí alguém vai falar, mas então não é a mesma coisa que São Paulo e Palmeiras? Não, não é a mesma coisa. O São Paulo e Palmeiras é um lance. Falta uma na coisa, área, cartão é outra. Isso, é um lance na área em que o jogador de São Paulo está correndo atrás da bola na área, o jogador do Palmeiras escorrega e impede que isso aconteça. Já o lance do Caio Jorge é um lance na defesa do Corinthians, com posse de bola controlada, nada estava acontecendo no jogo, o passe é dado, ele escorrega, se o juiz quisesse dar falta, podia dar falta. Sim. Como teria que ter dado lá no São Paulo e Palmeiras, né? Mas o cartão eu acho que seria um exagero. Bom. E o cartão para o Lucas Romero foi dado, e o Fabrício Bruno, que eu acho que eu expulsaria. Tá. Mas também tá tudo bem ficar amarelo. Não gosto do VAR chamar, tá? Perfeito. O juiz viu, deu amarelo pro Fabrício Bruno e beleza. Muito bem. E agora a gente vê os melhores momentos de Cruzeiro 0, Corinthians 1. O Corinthians segue sem tomar gol depois de 7 jogos na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, curiosamente, tomou seu primeiro gol. Depois de 6 jogos, no 7º jogo, ele finalmente tem a sua defesa vazada. Impressionante, né? 2 equipes que ainda não tinham sofrido gol na competição. Uma delas agora sofreu, o Cruzeiro, que no domingo vai ter que ganhar por 2 gols de diferença ou por 1 gol e depois ganhar nas penalidades. É bonito o gol do Corinthians, porque ele nasce... A jogada, né? Ele nasce... O gol mesmo, a execução né, normalzinha, mas a jogada é bonita. Ele nasce lá com o Memphis no meio de campo, o Bidon clareia a jogada por Carrídio, o Carrídio jogando pela direita, onde eu acho que ele rende menos, mas ele cruza o Yuri perfeitamente, toca a bola para dentro da área para a chegada do Memphis. Então, é um gol bonito, um bom gol lá do Corinthians, né? Num primeiro tempo em que o Corinthians tirou a velocidade do jogo, controlou, e o Cruzeiro teve só essa chance aí, basicamente, né? Tem uma outra lá, um bate-rebate que o Cássio tirou, na verdade, uma chance do Corinthians, mas... E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro volta melhor. No segundo tempo, o Cruzeiro volta mais bem distribuído em campo, pressionando melhor. Só que aí,
esse controle de posse e chegada à área do Corinthians acabava quase sempre se transformando em cruzamentos. E com cruzamentos não foram criadas chances reais. Carrídio, né? Como ele apareceu várias vezes, né? Talvez Esse lance aí é o mais boa defesa do assustador, digamos assim, mais agudo. A bola fica pipocando, podia cair no pé de alguém, bate no rosto do Gustavo Henrique, enfim, vai pra lá, vai pra cá. Nesse momento aí, eram uns 15 do primeiro tempo. Do segundo tempo, desculpa. Nesse momento, parecia que o gol era questão de tempo. Né? Tem esse chute cruzado do Matheus Pereira também, faltas perigosas e tal, outro cabeceio perigoso. Nesse momento do jogo, falar, é questão de tempo, o Cruzeiro vai empatar. E aí o Cruzeiro vai perdendo um pouquinho esse ímpeto Essa também. do Fabrício já nos acréscimos, a gente já estava se preparando aqui para entrar. E agora de novo, os melhores momentos, o Corinthians tem a primeira chance, como a gente já viu, e depois vai fazer o gol aos 21 minutos do primeiro tempo. Eu não lembro agora, Júlio, se algum desses jogadores do Corinthians que levaram, né? Algum desses que levaram o amarelo estava pendurado, né? Nenhum, né? Hugo Souza, Gustavo Henrique, Maicon e André, amarelados pelo lado do Corinthians, nenhum fica suspenso. Fabrício Lucas Romero, que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Entra na seleção do campeonato, está fora, portanto, do segundo jogo. Fabrício Bruno, como o Júlio falou, não levou o vermelho, levou o amarelo e jogará contra o Corinthians. Ao contrário de outros anos, tipo todos da história do Corinthians, o Corinthians nesse ano parece ser mais forte fora do que em casa. Eu tô brincando aqui, fazendo obviamente uma hipérbole, porque o Corinthians é muito forte em casa, né? O Corinthians, com a sua fiel torcida, a torcida do Corinthians, aliás, só se ouviu a torcida do Corinthians hoje no Mineirão, né? A torcida do Corinthians... E deu trabalho para chegar, viu? O vento não deixava os torcedores do Corinthians saírem de São Paulo. Teve voo que era para sair às 10 da manhã, 10h30, Júlio, saiu às 7 da noite. Para quem não mora em São Paulo, um dia de caos. Nesse momento tem 2 milhões de casas sem luz, inclusive a minha. Nossa audiência hoje não vai ser tão grande. Não. Aliás, não sei se ela estará vendo, mas um abraço para Dona Antônia. Dona Antônia? Hoje eu fui lá no Hospital Albert Einstein fazer uns exames e ela falou, assisto depois do jogo todas as noites, hein? Manda um abraço pro Tomás. Então um abraço para Dona Antônia, se estiver assistindo a gente. Ela é palmeirense. E ela falou, Tomás é palmeirense, né? Eu falei, sim, Dona Antônia. Então um abraço também para esposa do Aguion, porteiro aqui do que assiste a gente também. Hoje ele disse, Tomás, olha aqui, aí mostrou ela no celular, conversei com ela rapidamente. Sempre assiste também ao depois do jogo, tá assistindo. Até para saber a hora que acaba, para ver se o Aguion aparece. Para ver se o Aguion volta depois. Exato. Então, esperto aí, Aguion. Passou o nosso momento abraço aqui. Onde é que eu tava mesmo? Não, a gente estava falando sobre as torcidas. A força do Corinthians fora e dentro. O dia caótico em São Paulo, né? Que fez com que a torcida do Corinthians demorasse ou muita gente talvez nem tenha conseguido chegar lá. Você falava que nesse ano, em casa, o Corinthians não foi tão forte quanto em outros anos. Exato. Então, assim, isso é o que fica como uma esperança para o cruzeirense, mas eu acho que o cruzeirense, a maior parte, lógico, está indo para casa hoje achando que já era. Porque quando você empata com o Corinthians para decidir em Itaquera, quando você ganha de 1-0 do Corinthians para decidir em Itaquera, costuma dar ruim. Imagina quando você perde de 1-0 em casa e vai decidir lá em Itaquera. O Corinthians, repito, não é tão forte em casa. O Corinthians, nesse ano, né, não tem conseguido os melhores resultados dentro de casa. Mas ainda assim é um mata-mata, é um Corinthians que quando joga com o Memphis, com o Yuri, não sei se o Garro pode ser titular, ele entrou no segundo tempo hoje, talvez seja titular na volta. É um Corinthians muito mais forte do que quando não tem esses caras, é muita diferença mesmo. Então, nesse momento, a eliminatória é muito encaminhada para o Coringão, Tomás. Muito bem, lembrando que no ano passado o Corinthians parou justamente na semifinal, a segunda partida em casa, mas tinha perdido do Flamengo o jogo de ida no Maracanã por 1-0, um jogo que o Flamengo poderia ter vencido por 2, 3, 4, né? Massacrou o Corinthians, venceu por 1-0. Na volta o Corinthians só empatou, ficou com um jogador a mais desde o início, com a expulsão do Bruno Henrique, mas não conseguiu reverter. Essa é a quarta semifinal seguida do Corinthians na Copa do Brasil, timão que não ganha esse título desde 2009, está brigando pelo Tetra, enquanto o Cruzeiro briga pelo Hepta, né? O Cruzeiro tem 6, é o maior campeão, um título a mais que Flamengo e Grêmio, que são os dois segundos times aí maiores campeões, né? São as duas equipes que aparecem com 5 títulos. Eu não me acostumei ainda a falar que o Cruzeiro é o maior campeão, já faz um tempinho, né? Mas
foram décadas vendo o Grêmio ser o maior campeão da Copa do Brasil, que às vezes eu falo e paro para pensar. Mesmo o Flamengo ter alcançado o Grêmio, né? Ainda que o Flamengo seja quem mais chegou em finais, né? Mais do que o Grêmio. Temos as estatísticas já, hein, vamos ver as estatísticas vamos lá para você comentar aí. E no fim, a Copa do Brasil é o único que a gente pode falar dos títulos sem asterisco, né? Quem ganhou, ganhou, né? Você ainda pode falar assim, teve uma época que os melhores times do Brasil não disputavam. Sim. Porque eram os que estavam na Libertadores, mas não eram 8, eram 4. Exato. E muitas vezes eu vi o time da Copa do Brasil ganhando e falando, pô, se esse time estivesse na Libertadores esse ano e não na Copa do Brasil, ele poderia estar ganhando a Libertadores. Exato. Enfim, tá lá, 63% de posse de bola para o Cruzeiro, o time da casa, o time que em boa parte do jogo, né, 3/4 do jogo, mais de 3/4 do jogo, estava atrás do marcador. E no primeiro tempo, estava 53-47 pro Corinthians. Você vê? Para você ver como o Cruzeiro dominou a posse no segundo tempo, né? E reverteu a estatística. E a bola fica o tempo todo com a Raposa. 15-8 de finalizações para o Cruzeiro, mas 2-2 finalizações certas. E uma do Corinthians acabou entrando. 2 grandes chances do Corinthians, uma grande chance do Cruzeiro. Isso vai ao encontro do que o Júlio falou, né, de pressão do Cruzeiro, bola na área, mas chance aguda mesmo, foram poucas para o SofaScore, apenas uma. 13-2 de escanteios, o Cruzeiro foi muito melhor nesse parâmetro, né, nesse aspecto, 461 passes a 279 do Corinthians, o Corinthians foi mais faltoso, fez 17 faltas, o Cruzeiro só 10, cartões, o Corinthians levou 6 e o Cruzeiro apenas 3, um deles o do Lucas Romero, que está fora da próxima partida. Gustavo Henrique, a maior nota, segundo o SofaScore, 7,6, né? 7,6, uma nota baixa, sem dúvida. Nota baixa. Para o que a gente vê aqui. Para jogador que é eleito o melhor em campo, né? Que tem a maior nota da partida. Conseguiu 4 passes longos certos, 44 ações com a bola, 89% de acerto nos passes dados e ainda conseguiu 3 chutes bloqueados e 11 cortes, além de ganhar 1 de 2 duelos pelo chão. Ainda que pelo alto é que seja o negócio dele, né? O Gustavo Henrique é muito mais vigoroso e eficiente pelo alto do que por baixo. E levou, né, bolada na cara e tudo mais. Ele realmente cortou muitas bolas hoje, Gustavo Henrique. Nessa bolada na cara, ninguém pediu pênalti, né? Normalmente o jogador pede pênalti de qualquer maneira, mas essa acho que foi tão forte a bolada na cara que ninguém... O cara até saiu saiu meio nocauteado. Saiu ele pedindo pênalti. Eu acho que foi pênalti, professor. Foi pênalti. Não sabia nem onde é que estava. Mas, o Tomás, tem um detalhe interessante. Quando a gente vê os melhores momentos do jogo, aquela sequência de chances do Cruzeiro no segundo tempo, ela acontece basicamente entre 5 e 20 minutos do segundo tempo ali. São uns 10, 15 minutos em que parecia que era questão de tempo mesmo o gol de empate do Cruzeiro. E aí começa, e eu não estou falando aqui que o Corinthians fez cai. Os lances aconteceram, mas o jogo ficou picado de tal maneira que entre 28 e 40 do segundo tempo não teve jogo. Não teve jogo. O juiz deu 7 de acréscimo. Poderia ter dado mais, poderia ter dado 10, 11. Realmente, em algum momento ali, eu não estou falando, o Corinthians ficou fazendo cera. Eu acho que faz parte, você está jogando fora de casa, você está ganhando o jogo. Você leva uma falta, o cara fica caído. Mas nesse momento o Cruzeiro tinha feito 5 faltas no jogo, mas fez umas 2 seguidas ali no segundo tempo. E essas 2 foram 5 minutos cada uma. E o próprio lance do André, com o Fabrício Bruno. Quer dizer, o próprio tranco do Fabrício Bruno por trás do André, que eu acho que poderia ter sido de cartão vermelho, o Daronco deu amarelo, o André ficou caído no chão 5 minutos. Ele de fato tomou o tranco ali, meio que na nuca. Foram vários lancezinhos desses, bolas disputadas pelo alto, em que o jogo não andou. E essa quebra de ritmo propiciada pelo Corinthians, com alguma conivência da arbitragem, mas, repito, acho que era difícil evitar, você só poderia dar acréscimo para compensar o que estava acontecendo ali em campo, mostra a experiência do time corintiano e essa quebra de ritmo realmente matou o Cruzeiro no segundo tempo. Assim, aquela reação do Cruzeiro no segundo tempo ficou pelo caminho nessa quebra de ritmo que aconteceu. Ô, Júlio, na disputa dos centroavantes, 2 revelados pelo Santos, hein? O Yuri Alberto e o Caio Jorge. Quem acabou se destacando foi o Depay, né? Que não é exatamente sempre aparece, centroavante, né? Que sempre aparece. Muito lento em campo. Você vê que o Depay não faz a menor questão de marcar a saída de bola, de pressionar, etc. Mas ele é um jogador diferente. Assim,
Isso sempre foi uma discussão no futebol, tá? É que nos tempos de hoje eu acho essa discussão ainda maior, mais relevante, mas sempre teve isso. Desde o time de escola do teu filho ou da Copa de 1982 para hoje. O balanço entre ter um jogador que faça diferença, mas que não ajuda muito o time. Hoje isso está muito latente porque hoje todo mundo ajuda o time com tarefas defensivas. Também não é isso. A história do futebol não é isso. Às vezes o cara não ajudava o time na própria atitude, no vestiário. O cara decidia jogo, mas é uma baita de uma estrelinha. Decidia jogo, mas faltava em treino. Decidia jogo, mas não ia na concentração. Hoje é decidir jogo, mas não marca. Não pressiona, não tenta roubar a bola e tal. Fala-se isso muito do Neymar. Acho que esse é um problema do Neymar. Para alguns a questão física é fundamental. O Memphis acho que argumentaria isso, né? Que fisicamente ele não consegue fazer esse trabalho todo. Mas ele é nítido como ele não faz a menor questão. Né? Faz a menor questão de se esforçar nessas tarefas defensivas. Só que a bola cai no pé dele no meio de campo, ele consegue clarear para o Bidon, ele está lá na área para completar a jogada e te ganha o jogo.